vamos falar um pouquinho sobre direito trabalhista. Sabe aquelas principais dúvidas, aquele beabá do direito trabalhista? Pois é o que nós vamos falar aqui hoje. Por quê? Muita gente que nos assiste é empregado. E aí, de repente, você pode estar aí pensando, poxa vida, será que isso aqui que está acontecendo onde eu trabalho está certo? Fui mandado embora, será que está certo? Será que é assim? Como que é? Como não é? Justa causa não é? Enfim, esse programa é para você. Esse programa também é para você, empregador, que de repente está aí, pode ser que esteja fazendo algo que está contra as leis. E, de repente, aqui com algumas dessas dicas, você consegue aí mudar e evitar um futuro processo trabalhista. Afinal de contas, tem uma coisa que quebra empresa, é o processo trabalhista, né? Então, vamos lá, vamos falar, gente, é bem básico mesmo, para a gente tirar aquelas dúvidas do nosso cotidiano mesmo como trabalhador, certo? Vamos começar então falando um pouquinho sobre a reforma trabalhista. Reforma trabalhista, me corrija, doutora, se eu estiver errada, entrou em vigência mais ou menos em novembro ali de 2017. E embora já fazem 3 anos, mais ou menos, eu acredito que tem muita gente que parece que às vezes não sabe que ela ocorreu, não sabe o que se passou ali, se foi bom, se foi ruim, se tirou direitos, se não tirou direitos, se ficou a mesma coisa, afinal, o que aconteceu? E além de tudo, ainda cria alguns mitos do que pode ter acontecido ou não. Minha primeira pergunta, então, doutora, é mais a título de curiosidade. Para a doutora, particularmente, a reforma retirou direitos? Foi um retrocesso? Foi bom? Foi ruim para o trabalhador? Olha, para o trabalhador, com certeza foi. Foi ruim? Foi ruim. Eu acredito que não há, você fala, nossa, teve isso de benefício para o trabalhador. Não, não teve. Para o empregador, sim, teve, porque reduziu as ações trabalhistas, agora tem esse fator de que o trabalhador não provando, né, os pedidos, ele tem que pagar um percentual a título de honorários advocatícios, custas processuais, e antigamente não tinha isso. Mas aí qualquer trabalhador pode pagar? Na verdade, é um teto, né, da Previdência, 40%, que dá por volta de R$ 2.600. Então, se ele ganhar até R$ 2.640, ele tem o direito à justiça gratuita, porém, os honorários é independente disso. Se ele tem uma justiça gratuita, os honorários é devido. Então, vamos supor, se ele entrou com um pedido de horas extras, verbas rescisórias, e ele não conseguiu provar as horas extras, ele tem que pagar um percentual dentro desse valor das horas extras para a parte contrária. Uau! E de onde é retirado esse valor? Do crédito que ele tiver no processo. Menos mal, né? Se ele tiver um crédito, né? E se ele tiver a justiça gratuita, né? Se ele ganhar até 40% do teto da Previdência, que dá por volta de 2.600 e alguma coisa. Se ele ganha, vamos supor, R$ 3.500, vamos supor, é um trabalhador que saiu de uma empresa, já entrou em outro, está ganhando por volta de R$ 3.500 e ele resolve entrar com uma ação. E aí ele perde todos os pedidos. Ele não vai ter justiça gratuita, porque ele ganha acima desses 40% do teto da Previdência. E o advogado da parte contrária poderá executar esse valor dele. Então, olha só, hoje houve uma diminuição das ações trabalhistas, porque o trabalhador ele fica com medo, né, de entrar com uma ação e ter esse prejuízo. Olha, isso que você falou é muito importante e para mim fica 2 pontos. Primeiro, que a gente precisa acompanhar o que os nossos políticos estão fazendo. Porque muitas vezes nós não acompanhamos e essas coisas são votadas, essas reformas como trabalhista ou a própria reforma da previdenciária, enfim, e nós acabamos perdendo direitos. E quem geralmente é o mais atingido é o povo. Então, acho que a primeira informação muito importante é, a gente precisa se antenar para as coisas. Big Brother é legal, bacana, mas as coisas estão acontecendo. Exatamente. E às vezes a gente nem se dá conta, a gente só vai se dar conta quando a gente realmente precisa acionar aquele direito e descobre que a gente não tem. E o segundo ponto que eu acho que é bastante importante é de procurar um profissional realmente competente, especializado, né, que saiba o que está fazendo. Exatamente. Porque, infelizmente, em todas as áreas nós temos bons e maus profissionais,
para que você não acabe tendo um prejuízo, né? Precisa ser avaliado muito bem se realmente você tem um direito ou não para que você não tenha, entre com a ação e acabe tendo que pagar. Mas isso, gente, não é motivo para ter medo. Exatamente. Né? Isso não é, isso criou esse meio que acho que não sei se é um mito ou um pavor aí, mas não é motivo para ter medo. Afinal de contas, se existe aquele direito, se tá na lei, existe ali, cara, você faz jus a ele, então vai atrás dele, né? Não é para ter medo, é para ter mais cautela e procurar realmente sempre um bom profissional, certo, doutora? Certo, com certeza, você falou tudo, porque o que acontece? Se a empresa te mandou embora, né, não pagou os seus direitos, você não pode deixar para lá porque fala, eu tô com medo de entrar com processo e ter que pagar. Não, pelo contrário, você tem que correr atrás dos seus direitos. Não pagou as verbas, a empresa vai ter que pagar. Então, é um processo que dificilmente vai ser improcedente, porque a empresa realmente não pagou as suas verbas, né? Agora, o que eu digo tem reclamantes que chegavam no escritório do advogado e falavam assim, eu trabalhava das 8 da manhã à meia-noite, né? E como não tinha risco, né, para o processo, não pagava nada, os reclamantes entravam com processos, às vezes alegavam direitos que não tinham e não tinha nenhuma penalidade, né? Hoje não, hoje ele tem que alegar e provar, né? Então, sempre que eu vou pegar algum processo, eu falo, você tem testemunha que comprove isso? Horas extras, dano moral, assédio, né? Então, hoje o profissional, ele tem que ter consciência de analisar, né? Ele tem que analisar o processo, verificar se o reclamante tem provas daquilo que ele está alegando, para que tenha um resultado positivo. É aquela história, né? Fala a verdade que dá certo. Não inventa história, né? O que acontecia lá? Realmente eu fazia hora extra, realmente era assim. Se não tem, não inventa, né? Briga por aquilo que realmente é devido, que tá tudo certo. Tá tudo certo, vai dar certo, exatamente.